chega janeiro e a história se repete, né? Milhões de pessoas super inteligentes e motivadas cometem o mesmíssimo erro. Elas apostam tudo na inspiração. E olha, isso pode acabar com o ano antes mesmo dele começar de verdade. O problema não é falta de vontade, não é preguiça. É algo bem mais simples e, felizmente, muito mais fácil de resolver. Pois é, exatamente isso que o Daniel Pink quer dizer. Quem realmente consegue grandes coisas não fica esperando a motivação aparecer como num passe de mágica. Essas pessoas constroem um sistema, uma estrutura, e é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos detalhar um sistema com base na ciência para ajudar a construir essa estrutura e ter um ano de sucesso, com passo a passo que pode gerar uma mudança real. Esse plano é como se fosse uma peça de teatro, dividida em 4 atos. No ato 1, a gente prepara o terreno, o planejamento. No ato 2, partimos para a ação do dia a dia. Já o ato 3 é sobre como manter o fôlego, a motivação. E para fechar, no ato 4, a gente fala de renovação. Uma parte vai construindo a outra bem amarradinho. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, o primeiro passo é criar uma fundação sólida. Não dá para construir uma casa começando pelo telhado, certo? Aqui é a mesma coisa. A gente precisa de clareza para que cada ação lá na frente tenha um propósito bem definido. E olha que interessante, a gente começa olhando para trás com um processo chamado revisão do arrependimento. A pior coisa a fazer com o arrependimento é fingir que ele não existe. A segunda pior é ficar remoendo. A ideia aqui é usar isso como ferramenta. É bem simples, identificar o maior arrependimento, tirar a lição dele, fazer um mini plano para não repetir e simbolicamente jogar o sentimento ruim fora. A gente transforma um peso morto numa ferramenta para o futuro. Quase todo mundo conhece o pós-mortem, né? Aquela análise que a gente faz depois que algo deu errado. Mas aqui a ferramenta é outra, muito mais poderosa, o pré-mortem. O exercício é o seguinte: imagine que já estamos no final do ano e aquele seu grande objetivo deu errado. A pergunta é, por quê? O que aconteceu? Ao pensar nas possíveis falhas antes que elas aconteçam, a gente já pode criar um plano para se defender delas. É genial! Agora, em vez daquela lista enorme de resoluções que a gente abandona em fevereiro, a proposta é a outra: escolher uma única palavra como tema do ano. O autor do livro, por exemplo, escolheu a palavra ship, que em inglês significa entregar, enviar. Essa palavra vira uma espécie de bússola, um filtro rápido que ajuda a guiar as decisões e a manter o foco no que realmente importa. Certo, com a base pronta, passamos para o ato 2. É aqui que o plano sai do papel e entra na vida real, no dia a dia. O foco agora é total em criar os sistemas e os pequenos hábitos que garantem aquele progresso constante, sabe? Aquele empurrãozinho diário. A primeira hora do dia é ouro para o nosso cérebro. E o que a maioria das pessoas faz? Entrega de bandeja para o e-mail e para as redes sociais. Tem um estudo da Universidade de Londres que é assustador. Ser multitarefa logo de manhã pode derrubar seu desempenho cognitivo em até 10 pontos de QI. A lição aqui é clara: proteja a sua primeira hora do dia como se fosse um tesouro. É o momento para o trabalho focado. Olha, pode acreditar, o ambiente quase sempre vence a força de vontade. Então, em vez de depender dela, a estratégia é projetar o atrito. Quer fazer mais alguma coisa boa? Deixe o caminho livre, com menos atrito. Quer evitar um hábito ruim? Crie barreiras, adicione atrito. São pequenas mudanças no ambiente que fazem uma diferença gigantesca sem precisar de um esforço heróico. Sexta-feira, fim do expediente. A gente fecha o computador, mas a cabeça continua a mil, pensando em trabalho. Para resolver isso, o autor Cal Newport sugere um ritual de encerramento. É simples. Revise o que foi feito na semana, planeje as prioridades de segunda e diga em voz alta encerramento completo. Parece bobagem, mas isso dá um sinal claro para o cérebro de que ele pode finalmente descansar. Ok, temos a base, temos a estrutura, mas... E quando aquela empolgação do começo vai embora? Porque ela vai, acontece com todo mundo. O ato 3 é justamente sobre isso. Quais são as ferramentas psicológicas que a gente pode usar para manter o motor funcionando no longo prazo? Essa ideia aqui vai contra o que a gente costuma pensar. Pesquisadores descobriram que o ponto ideal de aprendizado não é acertar 100% das vezes, é acertar em torno de 85%. Se for 100%, a tarefa está fácil demais. Se errar muito, está difícil demais e a gente desiste. O crescimento acontece nessa zona de esforço produtivo, onde há desafio, mas não sobrecarga. Uma pesquisa de Harvard analisou milhares de diários de trabalho e descobriu algo incrível. O que mais motiva as pessoas e melhora o desempenho delas não são grandes conquistas, são as pequenas vitórias do dia a dia. A sensação de dar pequenos passos para frente, por menores que sejam, é o verdadeiro motor da motivação. Então, como a gente usa esse princípio do progresso na prática? A aplicação é muito simples.
No fim de cada dia, tire 60 segundos para anotar 3 coisas em que houve progresso. Não importa o tamanho. Pode ser enviei aquele e-mail importante ou arrumei a gaveta da bagunça. Esse ato de reconhecer as pequenas vitórias cria um ciclo positivo que alimenta a motivação para o dia seguinte. Chegamos ao último ato. Até agora, falamos muito do que acontece da pele para dentro. Mas a verdade é que ninguém alcança nada grandioso sozinho. Este ato final foca no papel fundamental das pessoas e do descanso intencional para sustentar o sucesso a longo prazo. Elogio é ótimo, aquece o coração, mas não melhora ninguém. O crescimento de verdade vem de gente que tem coragem de dizer umas verdades desconfortáveis. A ideia aqui é construir uma rede de desafio, um pequeno grupo de pessoas em quem se confia para dar aquele feedback honesto, aquela crítica construtiva que acelera o aprendizado. E dentro dessa rede de apoio, existem 3 papéis que são essenciais. O desafiador, que é quem te provoca a pensar diferente. O torcedor, que é o seu apoio nos dias ruins, que acredita no seu potencial. E o treinador, que é alguém que já passou por aquilo e pode dar o caminho das pedras. É esse trio que garante tanto o empurrão quanto o abraço. A gente tem uma obsessão por adicionar coisas. Mais metas, mais hábitos, mais compromissos. Mas uma das estratégias mais poderosas que existem é a subtração. Fazer a pergunta, o que não vale o meu tempo, pode ser transformador. Pense em criar uma lista de coisas a não fazer. Identificar uma única coisa de baixo valor e simplesmente parar de fazer. Isso libera um espaço mental e uma energia que adicionar tarefas nunca conseguiria. No final das contas, a grande lição é esta. Um ano incrível não é algo que a gente encontra por acaso. É algo que a gente projeta e constrói, tijolo por tijolo. A gente viu a base, a estrutura diária, as ferramentas para motivação e a importância das conexões. A questão final não é ter o plano perfeito, mas começar. Qual vai ser a primeira peça que vai ser colocada no lugar?